Já que o chefe deu a deixa, eu vou lembrar que os meus pais também vieram do campo. Meu pai nasceu no Japão, veio para o Brasil e ainda criança foi para os cafezais do interior de São Paulo. E a família da minha mãe sempre se ergueu e se manteve com hortaliças na Grande São Paulo. Então, somos exemplos bonitos de como o agronegócio é importante para a economia, mas também para a vida das pessoas. Bom, para começar essa noite, vamos para o primeiro painel. O primeiro painel vai discutir do campo à geopolítica. A gente viu no noticiário dos últimos tempos que o Brasil, que sempre foi um grande produtor, um grande exportador de alimentos para o mundo, continua com esse papel e ele é cada vez mais importante, mas o agronegócio e o que o agro produz tem sido algo que o mundo quer. A segurança alimentar que o Brasil, por exemplo, oferece a muitos países é algo absolutamente essencial. Tem se tornado uma peça, o agronegócio, no tabuleiro geopolítico, e é sobre isso que nós vamos discutir e vamos falar aqui nesta noite. Para compor aqui a mesa, eu chamo Adriana Malgueri, presidente da AMIF, Associação Mineira da Indústria Florestal. Gerais. Registro aqui a chegada do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. E já que o ex-governador chegou, vai ter um trânsito aqui de estrelas aqui. Então convido ao palco o senador Flávio Bolsonaro para fazer parte deste painel. Pessoal, o deputado Zé Vitor, infelizmente, não poderá estar com a gente aqui nesta noite, mas tenho certeza que com este palco, com este peso dos convidados, a gente vai ter uma discussão muito, muito, muito importante. Então, por favor, tomem seus lugares. Quero começar aqui a nossa discussão com a minha vizinha, já que estou aqui do lado da Adriana. Adriana, eu queria te entender hoje como a indústria florestal consegue exercer seu papel no agronegócio, nesse tabuleiro geopolítico, pensando que temos juros de 14 tralalá, incertezas, mudanças climáticas. Como tem sido para o setor exercer esse papel que é tão importante? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com essa seleta escolha aqui para o painel. Realmente, hoje o setor florestal, nós estamos dentro da balança do agro, é o terceiro produto mais exportado brasileiro, os produtos florestais, muito puxado pela celulose, o papel.
E e não é diferente, assim como nas outras cadeias produtivas, a instabilidade e as inseguranças geradas, porque antes era algo que era raramente colocado à mesa, influência geopolítica, quando a gente tinha em pauta a globalização, os assuntos da geopolítica estavam mais distantes. E agora a gente está muito sujeito às intempéries externas, né? E falo intempéries literalmente. São mudanças de assinaturas, mudam tudo. O que acontece é que nossa cadeia produtiva ela é formada por pequenos, médios, grandes e gigantes produtores. Ela é muito diversificada. Só que em Minas nós somos, por exemplo, a maior cultura agrícola de Minas Gerais, presente em 94% dos municípios de Minas. Traz uma oportunidade fantástica de aquecimento econômico para todas as regiões, diversificação econômica, inclusive. E aí a gente fica com essa sujeição às dificuldades encontradas pelo cenário macroeconômico, nos traz uma reflexão, Carlos, a falta de um planejamento de Estado para o agro brasileiro. O agro, na nossa opinião, ele tem que ser definido como um assunto de segurança nacional. É segurança alimentar, como você bem disse na introdução, e segurança energética. Por exemplo, nós somos produtores de madeira legal. Nós estamos aí na cadeia da transição energética de grandes indústrias. Muitas indústrias que antes utilizavam combustíveis fósseis estão migrando para a madeira, como fonte de energia para a transição energética. Não, biomassa, energia de biomassa, de floresta renovável. Então, você tem a floresta abastecendo indústria alimentícia, indústria cimentícia, siderurgia, produção de tecidos, tudo movido à madeira. E a transição energética puxando essa toada. E não é só o Brasil, o mundo abre os olhos, porque nós temos uma produtividade acima de qualquer outro país. Então, a gente tem tudo para dar certo. É como se, agora em época de Copa, é bom falar isso, você tem todo o melhor time, as melhores estrelas, mas as estrelas não se comunicam no time, na hora de fazer o gol, bate na trave, joga fora, e a gente não consegue, porque falta planejamento. Eu acho que o Brasil precisa de um governo, e não é só o presidente, é o Congresso, são as lideranças, é o setor produtivo, que olhe para o Brasil como um projeto de Estado, não um projeto de governo, um projeto político. E aí o agro entra nessa estrela. Por quê? Segurança alimentar e segurança energética, se não forem assuntos de segurança máxima, eu não desconheço outros tão fortes. E aí não adianta fazer programas isolados, como a gente está com essa questão geopolítica, com a crise dos fertilizantes. Mais de 80% dos fertilizantes consumidos no Brasil são de origem externa. A gente já teve várias oportunidades nas últimas décadas e a gente já transitou por 50% de produção, mas sempre carga tributária, juros altos, dificuldades socioambientais, todas vão dificultando a produção nacional e a gente recorre à importação. Chega nesse momento, aí a gente tem um Programa Nacional de Fertilizante, mas ele sozinho não vai resolver. Se ele não estiver dentro de um planejamento maior, né, de segurança, a gente não caminha. Então, é essa instabilidade. Você fica com a insegurança de tomar uma decisão que seja para ir ou para ficar. Os dois cenários trazem insegurança nesse momento para o agro. Sensacional. Isso mostra como temos os melhores jogadores, mas que não necessariamente estão azeitados na melhor equipe. Senador, já que o senhor, o que tem mandado lá, senador, como juntar esses talentos que às vezes batem cabeça e como, por exemplo, oferecer para quem está nos acompanhando aqui um juro menor e mais crédito, porque essa é uma grande reclamação hoje. Boa noite. Bom, boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem no fundo. Nakagawa, todos que estão aqui nesse painel conosco, eu quero dar boa noite a todos os produtores, todos os empreendedores que se encontram aqui hoje. Minas Gerais tem a tradição
de o que acontece em Minas se reflete no Brasil inteiro no tocante ao resultado das eleições nacionais. Então, Minas Gerais tem uma grande responsabilidade nesse ano de ajudar o Brasil a se livrar do PT. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo Ronaldo Caiado, também pré-candidato à presidência da República, mais uma pessoa que, junto também com o ex-governador Romeu Zema, que eu não sei se ele já se encontra presente, todos nós temos a grande responsabilidade de impedir que o Brasil pule do precipício de uma vez por todas na Kagawa, neste ano. E como é que a gente vai conseguir? E como é que a gente consegue unir forças e fazer, como você colocou, que os juros caiam? Hoje, o agro está endividado, são quase 2.000 pedidos de recuperação judicial. Durante o governo do presidente Bolsonaro, as exportações do agro foram multiplicadas por 1,7, e em 3 anos de governo Lula, essas exportações encolheram em quase 5%. Então o agro respira por aparelhos, consegue manter uma pujança ainda apesar do atual governo, e a razão do endividamento é exatamente essa gastança desenfreada do governo Lula, alguém que a todo momento procura onde aumentar tributos, e aumentando tributos, criando novos tributos, aumentando novos tributos a cada 37 dias. Isso tem servido para aumentar ainda mais as despesas na Kagawa. É uma insanidade. A nossa carga tributária já ultrapassou 32% do PIB. A nossa dívida está indo para 10 trilhões de reais. O endividamento aí, dívida PIB, já passou dos 80%. É algo inimaginável, é uma bola de neve que só pode ser estancada, uma sangria, uma hemorragia que só pode ser estancada com o controle das contas públicas, com as despesas cabendo dentro do orçamento, o governo gastando apenas aquilo que arrecada. É tudo que não acontece hoje. Não à toa nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, e que é o índice de correção não só das dívidas do agro, mas das dívidas dos mais de 80 milhões de brasileiros que também estão endividados, que já estão aí, mais uma vez, presenciando, testemunhando o segundo desenrola em 3 anos. Um governo que enrolou as pessoas, que somadas as dívidas dos brasileiros chega a ser um montante de 500 bilhões de reais, e esse falso desenrola que está trazendo 4,5 bilhões de reais apenas para que as pessoas possam renegociar suas dívidas. E para concluir, eu tive recentemente numa rodada internacional na Kagawa, conversando com aqueles que são os maiores interessados em que o Brasil possa ser a grande mola propulsora da segurança alimentar no mundo. Tive em Israel, no Bahrein, no Emirados Árabes, em especial no Oriente Médio, que são países muito impactados e vulneráveis pelas guerras, pela geopolítica, pelo desabastecimento não só de alimentos da Austrália, da China, da Índia, mas também pela preocupação com a segurança energética. E eles falavam: Flávio, nós não investimos no Brasil porque lá não temos segurança jurídica. Nós não investimos no Brasil por causa da corrupção. Nós não investimos no Brasil por causa da imprevisibilidade. Não dá para fazer um plano de negócio de 10, 20 anos, se a cada ano muda a lei, a cada humor de um ministro do Supremo, as decisões acabam interferindo no planejamento tributário, no plano de negócios feitos por essas empresas. Eu falei: é muito simples. Vamos voltar a ter segurança jurídica, vamos fazer um Congresso Nacional aliado ao presidente da República, majoritariamente de centro-direita, com o quórum necessário para alterações constitucionais e para fazer com que as instituições voltem a respeitar a Constituição, voltem a atuar dentro dos seus limites, para que não tenhamos numa canetada monocrática, por exemplo, a Ferrogrão sendo inviabilizada de ser concluída, a questão aí de demarcações de reservas ambientais, reservas indígenas, os licenciamentos ambientais, que a todo momento também são impactados por essa insegurança jurídica. Então veja que não está difícil resolver. Com o Congresso majoritariamente de centro-direita, alinhado com o presidente da República de centro-direita, nós vamos conseguir dar essa previsibilidade
com um presidente que esteja disposto a garantir também a previsibilidade no tocante aí ao subsídio para os pagamentos dos prêmios do seguro rural, em especial daqueles menores, do Proagro, que também estão sendo impactados, já que o atual governo, em 25, contingenciou quase R$500 bilhão para que o seguro fosse garantido para as pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, que empreendem e que alimentam não só o Brasil, mas o mundo. Então nós temos, por exemplo, para concluir agora de verdade, no Congresso Nacional, o projeto de lei de autoria da senadora Tereza Cristina, que não só garante que esses recursos para o seguro rural não serão contingenciados, como ele foi aprimorado na Câmara dos Deputados pelo deputado Pedro Lupion, garantindo também um fundo emergencial para, quando houver intempéries climáticas, nós possamos imediatamente garantir o socorro àqueles produtores que assim necessitarem, para que não aconteça como aconteceu no Rio Grande do Sul, onde o Lula não apenas não garantiu os recursos que prometeu, como o pouco que ele enviou foram, na verdade, recursos dos próprios trabalhadores do Fundo de Garantia e dinheiro emprestado, e sequer teve a hombridade de anistiar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul para que ele pudesse se recuperar. Então tem muita coisa para fazer, mas há um caminho claro que nós podemos seguir a partir de 27. Deputado Salvi, o senhor acompanhou ao longo dos últimos tempos um papel muito curioso do parlamento, do qual o senhor faz parte, que exerceu um papel diplomático super importante para o agronegócio ao, por exemplo, reverter as tarifas nos Estados Unidos. Eu queria ouvir um pouco qual tem sido o papel do legislativo para o agronegócio. Tem sido mais um atacante ou um goleiro? Olha, ótima pergunta, Nakagawa. Quero primeiro cumprimentar os meus colegas aqui, o meu amigo, secretário Tales, cumprimentar a Adriana, falar da alegria de estar ao lado de quem eu espero e torço para que seja o nosso próximo presidente, nosso pré-candidato a presidente, Flávio. Eu tenho convicção do que você disse, Flávio. É um dever nosso, e eu não tenho dúvida que é o sentimento que move figuras também, que eu tenho profunda amizade e respeito, como nosso querido governador Caiado, que aqui está, amigo de longa data. Eu não tenho dúvida que esse é o sentimento que nos une, de responsabilidade com o futuro do Brasil. E indo direto ao ponto do que você me perguntou, o Congresso tem tido que trabalhar de back. Vamos trocar o microfone, que acho que está desligado no senhor. Eu estava tentando levar no gogó aqui, mas o Nakagawa me salvou. Mas o senhor estava conseguindo, Mas vejam bem, dito da responsabilidade que temos de fazer uma mudança profunda, e eu digo com todo respeito aos nossos dois pré-candidatos aqui, não é só a escolha de um nome, não. É a escolha entre um caminho e o outro caminho. E o caminho do precipício está muito visível e nós já estamos sofrendo, porque nós somos tratados como fascistas. E não é só no discurso, é na prática. Por isso o Congresso tem trabalhado muito mais como back, como goleiro, evitando iniciativas desastrosas. Em alguns momentos nós conseguimos conter, em outros não. Esse governo é o governo que mais aumentou imposto, mas muitas das vezes ele o faz sem nem depender da autorização do Congresso. Outras vezes a questão da gastança pública, do endividamento público irresponsável. Agora, é bem verdade que o Congresso tem lutado e demonstrado ao governo os erros dele. Por exemplo, já foi lembrado aqui pelo senador Flávio, na questão do seguro rural. O governo destruiu o seguro rural. No período do presidente Bolsonaro, havia apoio e subsídio ao seguro rural. Até o Proagro, que é para o pequeno, para o micro, que eles tantos falam que apoiam a agricultura familiar, o Proagro está praticamente inviabilizado. Cortaram no orçamento, acabaram com o Proagro. E qual a consequência? Aqueles que sofrem intempéries climáticas, aqueles que têm problemas graves, sem ter seguro, endividam-se. E o endividamento cresceu. Por outro lado, nós estamos lá lutando para aprovar um projeto que já aprovamos na Câmara e a base do governo travando no Senado para renegociar o endividamento que chega aí a casa de centenas de milhões de reais dos produtores. Mas eu vou citar um ponto cruel do atual governo e que o Congresso tem trabalhado de back
mas não consegue marcar o gol, porque o governo joga contra o produtor. E aí eu estou em Minas Gerais, o estado que mais produz leite no Brasil. E aqui a gente luta no dia a dia e abastece Minas e boa parte do Brasil. A Camex provou, portanto uma instituição do governo provou que tem 60% de subsídio, ou melhor, de dumping, ou seja, o leite que chega do Uruguai e da Argentina chega abaixo do custo que ele é produzido lá. Foi provado. Isso pela Organização Mundial do Comércio, pelas normas internacionais, é o suficiente para o governo tomar medidas protetivas, proteger o produtor de leite. Mas o governo não quer proteger o produtor brasileiro. E o governo simplesmente ignora e inclusive anuncia que não vai tomar nenhuma medida protetiva. Então a gente tem um governo que trabalha contra o produtor e temos a FPA, a Frente Parlamentar, da qual eu sou membro desde o meu primeiro mandato, que luta de maneira permanente. Está aqui nosso presidente da FAENG, meu amigo Antônio Ernesto Salve, meu líder, que é testemunho disso. E eu quero dizer a vocês, da Itatiaia, da CNN, na pessoa do João Vitor, meu parceiro de longa data, a quem parabenizo. É preciso mostrar para o Brasil isso. A gente tem um governo que é contra o produtor rural. E nós estamos na hora de definir que caminho a gente quer seguir. O Congresso tem sido encurralado por esse governo. Tem sido atropelado por esse governo. Tivemos uma vitória. O governo prometeu que ia colocar as proteínas na cesta básica. O Lula chegou a receber a turma do frigorífico e dizer: eu quero que a carne esteja na cesta básica. O relatório do governo veio sem as proteínas, sem a carne, sem o leite, sem os queijos. Foi o PL, fomos nós que fizemos a emenda, fomos nós que destacamos e ali a gente derrotou o governo. Ali a gente marcou um golaço, porque a gente colocou as proteínas animais, de um modo geral, na cesta básica com isenção de imposto. A gente vai começar a sentir isso a partir do ano que vem na implantação da reforma tributária. Então o Congresso está lá para tentar defender, mas tem um monstro de um governo que é contra o produtor, então não está deixando a gente fazer gol nenhum. Muito bem, deputado. Secretário Tales, já aproveitando essa comparação futebolística aqui, pensando nas cadeias que existem no agronegócio mineiro, a gente tem, por exemplo, a indústria do leite, que é absolutamente gigantesca e que tem alguma capacidade de agregar valor, mas há outras cadeias em que essa capacidade de agregar valor é um pouco menor. Por exemplo, o café. Eu queria ouvir um pouco do senhor como tem sido, aí mudando um pouquinho de esporte, né? Fazer cesta de 3 pontos ou se é uma cesta de 1 ponto só para agregar valor. Como tem sido agregar valor ao que essa terra produz? Boa noite a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui com esse grupo seleto, nosso senador Flávio Bolsonaro, nosso deputado Domingos Sábio, Adriana e Naca, me permita chamá-lo assim, por favor. Cumprimentar aqui nosso Antônio Pitangui de Salvo, nosso presidente da FAENG, em nome dele, todos os produtores rurais de Minas Gerais, esses que são os principais protagonistas de tudo que nós estamos fazendo aqui, e dizer que realmente é uma cesta de 3 pontos o café mineiro. Apesar de nesse momento estamos passando dificuldade no sul de Minas com chuva de granizo novamente, mas o café mineiro é um exemplo para o mundo. Ô Naca, para você ter ideia, nossos panelistas, vocês terem ideia, dos 19,9 bilhões que nós exportamos ano passado de café, do agro mineiro, que representa 43%, de tudo que Minas Gerais exportou veio do agro, 11,8 bilhões foi café, que representa 57%. Nós somos o maior produtor, se fôssemos um país, seríamos o maior produtor de café. E o café, além dele ser uma commodity de um valor muito importante, e a bebida mais consumida no mundo depois da água, não é a cerveja, não se enganem, o café tem uma questão muito importante em Minas, que 90% desse café produzido vem de pequenas propriedades, tem um valor social muito grande. E nós temos trabalhado muito com os cafés especiais, agregando valor ao café. Nosso governador Romeu Zema ainda não chegou, mas ele gosta de falar muito que o café a gente vai acontecer igual a gente faz com o vinho. Nós vamos ter café de todo preço, né? E de toda qualidade. Mas aqui em Minas Gerais nós temos
a maior produção de café arábica do mundo. É o café de melhor qualidade, de melhor bebida. E isso realmente tem feito uma diferença. A nossa Emater faz um concurso de cafés especiais. O Supermercado Verde Mar abre as suas portas e compra esse café desses pequenos produtores, agregando valor. E isso é muito importante, porque outras cadeias produtivas, como o queijo, que nós vamos ter aqui na quinta-feira, abertura do Festival dos Queijos Artesanais de Minas Gerais, Minas está se tornando uma Suíça dos queijos. Por quê? Nós praticamente, com o apoio dos nossos produtores, regulamentamos todos os queijos artesanais que tínhamos aqui. Nós temos queijo sendo vendido por R$300 o quilo, R$500 o quilo, um diferencial. Então, a cachaça vem no rastro agora também. A gente já é o segundo maior exportador de cachaça hoje do Brasil, perdendo somente hoje para São Paulo, que não tem como competir com a Pirassununga, né? A nossa cachaça é uma cachaça de alambique. Mas, especialmente, voltando ao café, esse produto dá muito orgulho para o mineiro, e nós da Secretaria da Agricultura apoiamos muito com as políticas públicas, o Certifica Minas, a certificação da cafeicultura mineira, hoje é referência no mundo, é o maior programa de certificação do mundo e para os pequenos produtores gratuito. Então tudo isso, somado às commodities, como a soja, que é o nosso segundo produto da pauta de exportação, a nossa cana-de-açúcar, que somos o maior produtor hoje, já ultrapassamos lá o nosso Goiás, o nosso querido Dr. Ronaldo Caiado, e a nossa indústria florestal, que é muito bem dita aqui pela Adriana, é a maior cultura hoje em Minas Gerais, traz esse diferencial e coloca Minas num momento muito importante, porque pelo segundo ano consecutivo nós estamos conseguindo exportar mais do que a mineração. Mas eu concordo aqui, quando o senador fala que o melhor modelo para falência é gastar mais do que você ganha. E aí o cenário para a gente, para os próximos anos, ele é muito desafiador, e eu acho que uma discussão como essa aqui vai poder colocar o produtor com muita clareza o que a gente pretende caminhar junto com ele, principalmente, mas sabendo onde nós vamos pisar a partir de agora. Tá? Secretário, Minas é bem melhor que a Suíça, né? Porque a Suíça não tem graça nenhuma, não tem pão de queijo, não tem cachaça, não tem café. Mas dos queijos, né? Mas só eles fazem um fundi ali que dá para melhorar. Adriana, falando em Suíça e Europa, a Europa e o Mercosul chegaram a um acordo de livre comércio, tem muitas oportunidades para o agronegócio, também tem alguns riscos para o agronegócio. Mas eu queria te ouvir sobre um aspecto importante, sempre mencionado pelos europeus, que diz respeito à política ambiental, à rastreabilidade, à segurança de se comprar do Brasil e do Mercosul. A indústria florestal está preparada, está azeitada para esse novo momento em que os europeus vão ficar olhando com lupa sobre os produtos brasileiros? Obrigada. Naca, eu acho que o Brasil, acho que chegou a gente de esperar que nossas regras sejam ditadas por países externos. Nós estamos cansados. Eu acho que a gente tem a riqueza de recursos naturais que nós temos, a riqueza que nós possuímos e diversificação, né, de culturas que nós possuímos, e a nossa irrelevância diante do contexto geopolítico, das discussões, a irrelevância e insignificância que a gente tem de conseguir alterar qualquer uma dessas influências, eu acho que a gente já está num binômio muito perigoso. Então, se eu penso em rastreabilidade para atender a exigência externa, a gente já começa perdendo. O agro brasileiro, infelizmente, dentro de casa, não é nem fora, ele é visto como um grande agente de desmatamento. Isso é um absurdo tão grande, porque o agricultor, o produtor florestal, o produtor de grãos, o produtor de qualquer que seja a cultura, ele precisa da terra, ele precisa de uma terra boa, ele precisa de recurso hídrico, ele não é aquele que destrói. O paradoxo é tão grande que eu tenho que voltar a citar a floresta. A maior cultura agrícola de Minas é a atividade econômica que mais conserva a vegetação nativa de todas. Então, isso é um paradoxo que mostra que o agro não é desmatador. Então, se eu quero destruir essa imagem de desmatador, não basta falar, eu não desmato.
né? A nossa palavra tem que ter QR Code e ela tem que ter código de barra, rastreabilidade dos nossos produtos. Antes de eu pensar na rastreabilidade para atender a exigência de europeu, de qualquer outro país que seja, a gente deveria fazer isso internamente, para a gente ter a certificação daquilo que a gente produz e mostrar para esse Brasil todo que o agro não desmata, o agro conserva. Eu não vou ser hipócrita de falar que não existe quem produz também e desmata, mas esse não é o agro que a gente representa. E são criminosos, né, Domingos? E são criminosos que não são essas pessoas que nós estamos falando. O produtor que acorda 4 horas da manhã para produzir e sujeito ao que o exemplo Thales falou, sujeito lá a uma chuva de granizo, que ele perdeu 30%, 40% da produção do ano dele, esse cara não é o desmatador, ele não tem nem tempo. Se ele quisesse ser, ele não teria nem tempo. Então, a rastreabilidade, eu acho que assim como as outras preocupações e implicações que nós temos que ter, não podem ser ditadas por países externos. Então, questões ambientais, elas são de extrema relevância e o agro, como ele é conservador e como ele produz, né, e precisa dos recursos naturais em abundância e em qualidade, nós também não podemos ditar regras. Eu sou contrária, até eu sou advogada também, eu sou contrária às políticas que a gente mata o mensageiro, né? A gente não vai resolver o problema e a gente mata o mensageiro. Foi citado pelo senador Flávio o licenciamento. Por exemplo, licenciamento. O licenciamento é um ótimo instrumento de cuidado ambiental, mas como ele é exercido, está errado em vários estados. A morosidade, o excesso de exigência, o excesso de burocracia, isso está errado, mas não o licenciamento em si. E aí, o que acontece no Brasil sem planejamento? Vamos atacar o licenciamento. Ele é o mensageiro. Então, devemos corrigir o como é feito, né? Então, essas práticas ambientais, né, o Brasil também está na hora. Nós fomos, de eu citar um exemplo, nós fomos procurados pela China o ano passado, o setor florestal especificamente, porque a China faz o dever de casa, o planejamento dela de Estado, e algumas cadeias produtivas eles defenderam como de segurança nacional, e a autossuficiência na produção de celulose é uma delas. Isso é um grande problema para a gente, porque nós somos o maior exportador de celulose do mundo, ok? Só que nós produzimos o ouro, que é a madeira. A madeira não só produz celulose, ela vai se transformar aí em grande substituto de materiais de origem fóssil. E aí a China veio atrás para buscar o quê? Tecnologia. Nós não estamos, você fez a pergunta sobre a agregação de valor aos produtos, e infelizmente o Brasil, eu não sou contra a commodity, muito pelo contrário, né? Estou inserida no contexto vivo dela, mas o Brasil não pode se contentar em ser apenas um grande exportador de commodities. A agregação de valor, a transferência de tecnologia, que é o exemplo que eles vieram buscar, nós produzimos, o eucalipto que é produzido no Brasil, ele produz 3, às vezes 4 vezes mais do que qualquer outro país do mundo. E a China veio aqui e falou assim, como é que vocês fazem? Só que o brasileiro não está acostumado à transferência de tecnologia, a gente está acostumado ao contrário, a importar a tecnologia, aprender a fazer. Então, nós temos aí um cenário de oportunidades também, que eu não gosto de olhar só o lado do problema, um cenário de oportunidades que a geopolítica está nos trazendo, de acordos de fornecimento de longo prazo. Fala assim, olha, nós temos recursos naturais, nós temos uma produção equilibrada, vamos fazer acordos de fornecimento de longo prazo, com maior segurança, né? E a gente fazendo o nosso para casa, o planejamento e a transferência de tecnologia, que a gente, e outras, não só como o setor florestal, outras cadeias produtivas que são em referência no mundo, no agro, em transferência de tecnologia. Eu acho que é um passo a passo, muito grande, mas começa por aí. Sensacional. Senador Flávio, todo mundo aqui, de alguma maneira, mencionou um problema que ficou muito evidente ao longo dos últimos anos, que é a dependência brasileira de fertilizantes, seja na guerra na Ucrânia, seja agora com Hormuz. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre o que o Brasil poderia fazer para ter fertilizantes em fornecimento seguro e barato. Bom, Nakagawa, o presidente Bolsonaro mais uma vez deu o exemplo. Nós criamos aqui um plano nacional de redução de fertilizantes
do mundo, já que o Brasil hoje importa 80% dos fertilizantes, em especial da Rússia e da China, para que nós pudéssemos chegar até 2050 com metade da nossa dependência que temos hoje com relação aos fertilizantes. Eu acho que tem algumas frentes que nós podemos evoluir rapidamente. A questão que a gente barra, eu acho muito, é do licenciamento ambiental, mais uma vez. Grande parte dos nossos recursos naturais são matérias-primas de fertilizantes, estão em locais onde o licenciamento ambiental ele simplesmente não é autorizado, que haja a exploração desses recursos, né? Potássio, por exemplo. Eu pretendo, no nosso plano de governo, criar uma Secretaria Nacional que dê uma atenção especial para essa pauta, para a redução de burocracia, sempre com responsabilidade. Ninguém quer destruir o meio ambiente ou acabar com as cavidades, não é isso? Mas do jeito que as coisas estão hoje, há uma ideologização que acaba resultando numa grande burocratização nessa pauta, seja de mineração, seja do nosso agro, que precisa ser enfrentada, porque é possível garantir com responsabilidade, com pareceres técnicos, uma celeridade que não atrapalhe o desenvolvimento do nosso Brasil, e aonde houver um desgaste ao meio ambiente, hoje é mais do que viável você compensar isso em outras áreas. É preciso, na Cagal, que isso aconteça com investimento em tecnologia, e nós temos parceiros comerciais americanos, chineses ou até israelenses que podem fazer esse compartilhamento tecnológico, mas dentro do Brasil nós temos a tabela periódica inteira no subsolo, mas em função dessa visão míope e, mais uma vez, ideológica, em que, na verdade, não há uma proteção ao meio ambiente, há uma degradação do meio ambiente de forma ilegal, debaixo dos narizes das autoridades e que não são combatidas. Então, a nossa dependência de fertilizantes tem que ser reduzida. O presidente Bolsonaro, mais uma vez, logo antes, uma semana antes de começar a guerra entre Rússia e Ucrânia, foi pessoalmente até a Rússia, porque vislumbrando que essa alta dependência do agro brasileiro, dos fertilizantes que vêm da Rússia, foi pedir exatamente que houvesse a garantia da Rússia: olha, não parem de fornecer os fertilizantes para o Brasil, senão vai ser uma grande crise de fome no mundo inteiro, não apenas aqui dentro do Brasil. E foi uma reunião bem sucedida, garantimos durante a pandemia o fornecimento desses fertilizantes e evitamos uma grave crise alimentar em todo o mundo em função da coragem do presidente Bolsonaro. Então, tem que ter força de vontade, tem que ter coragem e atacar veementemente a redução dessa burocracia nos licenciamentos, seja na parte ambiental, né, do que está sobre o solo, mas também do que está no subsolo, que é onde tem a matéria-prima para a produção de fertilizantes. E além, para concluir, hoje já existem outras fontes de outras produções de fertilizantes com outras matérias-primas que não são tão dependentes assim de recursos que estão fora do Brasil, e que é importante que o governo subsidie, acelere o desenvolvimento desse tipo de fertilizantes para uma produção em larga escala, que também esteja à disposição do nosso agro para garantir o sustento na mesa de milhões de brasileiros e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Não, bacana. E, senador, aproveitando que o senhor está aqui falando de economia, o senhor mencionou na outra resposta da necessidade de termos juros menores no Brasil e que como cortar gastos permitiria isso. Que tipos de ideia o senhor cogita em eventual governo? Por exemplo, se fala muito em acabar com a destinação obrigatória de saúde, educação, ou a vinculação do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo, que essas iniciativas, os economistas dizem que gerariam um efeito no orçamento de tal forma a reduzir a taxa Selic. O senhor imagina medidas nessa natureza? Nakagawa, mais uma vez, tem diversas formas de nós enxugarmos as nossas despesas. Eu acho que é por aí que tem que começar. Hoje o Brasil tem 39 ministérios. Eu tenho certeza que se o presidente da República fizer uma reunião com todos os seus ministros atuais, ele não vai saber o nome de todos. Não sabe nem o nome. O que dirá quais são as políticas públicas que estão sendo entregues à população. Então, o primeiro passo é dar o exemplo, reduzir a quantidade de ministérios de uma forma drástica. Nós já provamos que com a modernização do governo, você consegue enxugar a burocracia e, por consequência, enxugar a despesa.
Logo no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, de 2019, foram cortados mais de 20 mil cargos em comissão, para dar o exemplo. Hoje nós temos inteligência artificial, que o Brasil precisa de uma espécie de compliance tecnológico com a IA soberana específica para a parte governamental, que vai permitir que nós tenhamos um controle absoluto, geral, para evitar o desperdício de dinheiro público. Nós temos mais de 1 trilhão de reais em imóveis da União, que hoje geram uma despesa de mais de 300 milhões de reais por ano. Isso pode ser colocado dentro de um fundo para que seja administrado, e com a securitização disso, inclusive, nós temos muitos recursos para começar a atacar a redução, para poder promover a redução de da carga tributária e de impostos na Kagawa. Esse é um ponto. Nós temos diversas participações societárias, acionistas, ações da União, em empresas privadas que podem ser vendidas no momento agora de alta, mais caixa no nosso governo. Nós temos que acelerar e desburocratizar a exploração do petróleo na margem equatorial. Esse tipo de leilão, inclusive discutindo qual o modelo melhor, e que eu acredito que a gente pode fazer para aumentar a arrecadação, fazer a exploração, fazer as licitações desses postos de petróleo, cobrando uma outorga maior na frente e desburocratizando a exploração das vendas de barris de petróleo, como era feito antes do governo Dilma, que foi a mudança na forma de exploração de petróleo. Nós temos um caixa que vai ultrapassar a casa de centenas de bilhões de reais na Kagawa, que a gente vai fazer da seguinte forma: uma parte você vai usar para pagar o juro da dívida, uma parte você pode usar para infraestrutura, projetos estruturantes, construção de ferrovias, modernização de portos, aeroportos, PPPs que podem ser aceleradas com isso, e uma parte usada para proteção social, porque não adianta nós termos um discurso muito tecnocrata de redução de custos, sugerindo economia em cima de pessoas vulneráveis, que não é o caminho. A nossa população está envelhecendo. Hoje, as pessoas que são idosas não têm mais condições de trabalhar, inclusive parte delas que tem a sua aposentadoria roubada pelo atual governo. Estamos vendo aí o escândalo do INSS. Nós temos que dar uma atenção especial para as pessoas que estão na melhor idade, na terceira idade, pessoas que estão acima dos 65, 70 anos de idade. A gente não pode desamparar essas pessoas, e o poder de compra delas diminuiu muito na Kagawa. E como a população está envelhecendo, a gente tem que encontrar uma fórmula sustentável para que essas pessoas possam ter o mínimo de dignidade, possam ter ali sim a sua tranquilidade com a aposentadoria, de aproveitar um pouco a vida, sustentar a sua família, dar um presente melhor para o seu neto, pagar uma viagem para a família. Enfim, a gente não pode tentar cortar e economizar exatamente no público mais vulnerável. Eu acho que o Brasil é muito rico, nós conseguimos reduzir drasticamente as nossas despesas, aumentando a arrecadação, que eu acho que nós vamos conseguir com a atração de muitos recursos internacionais, quando tivermos aqui segurança jurídica, um país organizado, combatendo a corrupção, e com essas obras de infraestrutura, a gente vai começar a mudar a mentalidade, que a gente hoje olha o orçamento como se fosse um bolo, e a gente, para tirar de um lugar, para aumentar a fatia para um determinado segmento, a gente tem que diminuir do outro. Não, o raciocínio está errado, a gente tem que crescer esse bolo, para poder garantir, mais uma vez, que o Brasil tem uma previsibilidade, um crescimento na sua arrecadação, uma previsibilidade numa curva descendente nas nossas despesas. Com isso a gente vai conseguir reduzir a taxa de juros, o financiamento vai ficar mais acessível, vai ficar mais barato, e não tem fórmula mágica, vai ser um trabalho muito duro, difícil de fazer. Mas para isso nós temos uma barreira aqui agora, outubro de 26, que todos nós aqui temos uma grande responsabilidade de fazer a nossa parte para que o Brasil não pule desse precipício em 27 sem paraquedas. Senador, obrigado por o senhor detalhar essas ideias econômicas. Já deixo um convite aqui para o senhor discutir todas as suas ideias econômicas lá na CNN. Você está louco CNN... para falar que é no posto de Ipiranga, né? A Faria Lima quer saber, senador, a Faria Lima quer saber as suas ideias econômicas, e deixo aqui um convite para a gente discutir muito respeitosamente suas ideias sobre a economia, porque há uma ansiedade sobre o que o senhor pensa de tudo isso. Deputado Sávio, a gente falou aqui sobre custo de crédito e como o seguro rural poderia mudar esse jogo. Que tipo de iniciativa do Legislativo poderia dar um empurrão nessa história? Porque
com as mudanças climáticas, me parece que acionar o seguro rural vai, infelizmente, ser cada vez mais frequente. Mas como torná-lo mais barato, como é nos Estados Unidos, por exemplo? Olhe, Nakagawa, nós estamos num momento em que nós estamos bem adiantados em viabilizar isso. É só o governo que está aí parar de jogar contra o produtor. Eu não tenho dúvida que a gente pode conseguir aprovar, talvez, dentro do mês de junho, lá no Senado, porque eu não tenho dúvida, o senador Flávio vai estar nos ajudando e a Tereza Cristina, que é a autora do projeto. O projeto da Tereza Cristina sobre seguro rural, ela tratava de garantir que o seguro não fosse contingenciado, que já é um passo muito importante e que o governo do PT não só vem reduzindo o orçamento para seguro rural, como vem contingenciando. Mas não ficou só nisso. Na Câmara, nós tratamos de criar um fundo garantidor, que tem inclusive parte de recursos do pré-sal, que possibilita, com este fundo garantidor, você ter um custo menor do prêmio e, portanto, você ter melhor condição para o produtor, ao tomar o empréstimo, ele optar por fazer o seguro, ser viável ele fazer o seguro. Então, isso está pronto agora no Senado e nós precisamos de aprová-lo lá, Flávio, de preferência agora em junho, porque ele saiu da Câmara, ele veio do Senado para a Câmara fez a modificação necessária e o Senado aprovando vai para a sanção presidencial. Esse é um passo decisivo. Com relação ao Proagro, que é o seguro para o pequeno produtor, aí é boa vontade política, porque enquanto esse governo aí, ele tem feito gastança e tem levado empresas estatais a uma condição absurda de prejuízo, basta lembrar, o Flávio fez aqui algumas demonstrações de como você pode, desburocratizando, tornar a máquina pública mais eficiente, enxugar a máquina pública, diminuir despesa. Mas e a incompetência e a roubalheira? Como é que fica? Eu estou falando de forma clara, incompetência e roubalheira, porque você tem um exemplo clássico ali, Correios, uma empresa estatal com um monopólio. Mudou alguma coisa de 22 para 23 quanto ao monopólio, quanto a ser uma empresa pública? Não, mas mudou a gestão. E uma empresa que dava lucro em 22, com o Bolsonaro, acumula aproximadamente 10 bilhões de prejuízo no governo Lula. É fruto de incompetência e ali ele joga o dinheiro fora. E aí ele corta o dinheiro do Proagro. Ele cortou o dinheiro do seguro para o pequeno agricultor. O pequeno agricultor da agricultura familiar, ele sempre que fazia lá o seu empréstimo rural, com uma pequena tarifa, com uma pequena alíquota, ele aderia ao seguro. Agora, o governo criou uma série de regras que impede ele de aderir ao seguro. E aumentou o custo. Esse é o governo que fala que é o governo para proteger os mais pobres. E ele simplesmente impede até a agricultura familiar de ter seguro agrícola. Então é possível corrigir isso, mas precisa ter um governo decente, que fale a verdade, e não esse governo aí que fala que é para proteger os mais pobres, mas ele quer ampliar a pobreza no Brasil. Ele quer aumentar o número de pessoas dependentes do governo, para ele ir implantando gradativamente um socialismo populista, que é o precipício que o nosso futuro presidente Flávio falou. A esperança que nós temos é do Brasil acordar e ver, olha, tem um precipício ali de socialismo populista. E se nós pularmos nesse precipício, sem paraquedas, é toda a nossa economia que vai para baixo. Esse país já esteve próximo de ser sexta economia do mundo, não está entre as 10 mais. O nosso IDH, Nakagawa, está no 84º, tem 83 países no mundo com índice de qualidade de vida melhor do que a gente. Argentina, Uruguai, Chile, estão tudo com índice de qualidade de vida. Renda do trabalhador melhor do que a nossa. O trabalhador brasileiro não quer trabalhar menos, o trabalhador brasileiro quer ganhar mais. Mas o governo não quer que o trabalhador ganhe mais. O governo brasileiro quer apostar na dependência do governo. E aí, meu amigo, não há que aguente. Produtor rural não suporta isso mais. Por isso a rejeição ao atual governo hoje não está só entre o empresário rural. A agricultura familiar está sofrendo. O produtor de leite está sofrendo. A turma do hortifruti granjeiro está sofrendo. E o governo nos trata como fascista.
nós não vamos suportar isso mais. Secretário Tales, infelizmente, nosso tempo está acabando, então a gente só temos mais 2 minutinhos aqui. Eu queria ouvir o senhor para tentar terminar esse painel com uma good vibe aqui, com um tom positivo. Apesar de tantos problemas que a gente enfrenta hoje no agronegócio, a agroindústria mineira tem apresentado dados e resultados muito consistentes, especialmente entre os pequenos e médios. Eu queria ouvir um pouco do senhor o que tem sido feito para, apesar desse cenário de tantas dificuldades, os pequenos e médios terem conseguido agregar valor e vender seus produtos com uma margem maior, com maior valor agregado. O primeiro passo é você fazer uma revisão nas legislações todas, sanitárias, fiscais, trabalhistas, ambientais, para poder desburocratizar e facilitar para o pequeno. O pequeno, eu estava falando com o senador Flávio aqui, muitas vezes, lá na secretaria, os grandes produtores nos procuram e nós atendemos sempre para trazer mais os seus problemas. Os pequenos, muitas vezes, nem conhecem as políticas públicas que nós temos que ir até eles para levar as políticas públicas. Aqui em Minas, nós tínhamos uma questão que era muito marcante, que ainda fica nas redes sociais, aí, de vez em quando, uma questão da apreensão de queijo, de alguns produtos de origem animal. Nós tínhamos uma dificuldade de diversificar e de descentralizar o serviço de inspeção municipal, para os municípios atenderem. Como tem o SUS, nós temos o SUASA lá na frente. E Minas Gerais tem um dado importantíssimo. Em 2019, quando assumimos o governo, nós tínhamos um município que podia comercializar os seus produtos de origem animal para fora do estado, que tinha o reconhecimento do Sistema Brasileiro de Inspeção. Era Uberlândia. Hoje são 540 municípios que já podem comercializar os seus produtos para fora do estado, sejam eles embutidos, lácteos, cachaça, seu vinho, seu azeite, porque nós confiamos nos consórcios públicos com os municípios. As prefeituras estão muito mais próximas das pessoas lá na ponta para resolver o problema, e aí nós temos uma flexibilização desse modelo, que é um modelo que veio americano, de inspeção de produtos de origem animal, porque não existe bactéria municipal, estadual e federal. Existe sim, se a pessoa pode consumir um alimento no município, lá na Canastra, lá em Bonfinópolis, lá no noroeste de Minas, em qualquer lugar do mundo, se tem segurança alimentar, se tem análise microbiológica, físico-química e boas práticas de fabricação, você pode vender o seu produto. E com isso, os nossos produtos foram ganhando mercado, foram ganhando o Brasil, foram ganhando o mundo. Ganhando prêmio. Ano passado nós recebemos o prêmio, o nosso queijo artesanal de patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E tudo isso é uma cadeia que foi encorpando, e hoje Minas é referência em produção de azeite, de vinho, de cachaça, os nossos doces, nossas quitandas, mas sem perder o foco em atender no todo o nosso agro. Então nós direcionamos isso, as parcerias com as prefeituras são fundamentais, e aí sim eu acho que desburocratizar essas legislações e estar na ponta, junto com assistência técnica, para a pessoa também saber fazer a gestão da sua propriedade, é fundamental para a gente ter sucesso. Então eu vejo isso com muito otimismo. Somos um modelo hoje para o Brasil na questão das legislações para a agroindústria de pequeno porte, e temos fomentado esse mercado aí, e eu fico muito feliz de Minas ser referência nesse quesito. Muito bem, secretário. Bom, agora que tem autorização, então eu vou encher uma mala de queijos para levar lá para São Paulo, já que está tudo autorizado. Gente, eu agradeço demais, secretário Tales Almeida, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui de Minas Gerais. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Lembro do senhor do compromisso de ir lá para a CNN para falar de economia. Também agradeço muito ao deputado Domingos Sávio, deputado federal, e aqui a minha vizinha Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, e a vocês por terem acompanhado esse debate tão interessante. Obrigado, boa noite, gente.